Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade nós iremos tratar sobre o seguinte tema: tudo é Ele. Isto mesmo, tudo é Ele. Para isso vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 48 e 49. 1 Samuel, no capítulo de número 17, versículo 48 e 49, que na minha tradução diz: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje. Arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Certamente você já deve ter ouvido acerca da história de Davi e o gigante Golias. Nós sabemos que seja uma das maiores histórias bíblicas, onde o mais fraco ganha aparentemente o mais forte fisicamente. Nós observamos que quem dá a vitória a Davi não é o seu conhecimento sobre guerra. É bem válido que o Senhor já o tinha preparado em algumas circunstâncias, onde ele tinha que matar ursos e leões. Porém, isso não foi suficiente para que Davi tivesse êxito na vitória contra o gigante Golias de cerca de 2,70 metros de altura. Golias era extremamente alto, Davi extremamente inferior fisicamente a ele. Então, afinal de contas, o que foi que deu a vitória de Davi em relação a Golias? Não foi seu conhecimento, não foi seu preparo físico e muito menos a sua estatura, porque se você for observar nos textos bíblicos, nem mesmo as artimanhas que se utilizavam nos soldados, as suas armas, os seus escudos cabiam no pequeno Davi. Então, a resposta para isto está aqui no final do versículo 49, quando nós lemos que o filisteu foi atingido na testa. Isto mesmo, o filisteu foi atingido na testa, só que tem algo que é muito interessante nós observarmos. Ele caiu com o rosto no chão. Ele caiu com o rosto no chão. Se você for fazer o cálculo, se Golias foi atingido pela testa, ele não devia ter caído com o rosto no chão, e sim com o rosto para sua costa. Ou seja, ele teria que ter caído de costa e não de frente. Repetindo, Golias teria que ter caído de costa e não de frente. Sabe por que ele não caiu de costa e sim de frente? É simples a resposta. Quem deu a vitória a Davi não foi a sua arte de guerra, não foi o seu conhecimento nem sua estatura. Quem deu a vitória a Davi foi Deus, exatamente. Deus que derrubou o gigante Golias. Davi foi apenas um instrumento. Eu vou repetir para que você internalize. Quem deu a vitória para Davi foi Deus, o Deus da guerra. Davi foi apenas um instrumento. Ou seja, quem dá a vitória para nós é Deus, porque tudo é Ele, tudo é Deus. Então, para provar, nós temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, nós vamos ver Josafá. A história de Josafá é contada em 2 Crônicas capítulo 20, onde você vai observar que Josafá derrota Moabe e Amon por causa de Deus. Josafá derrota Moabe e Amon por causa de Deus. É só você observar lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 22 a 23. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-lo e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Se você for ver no início do texto, lá em 2 Crônicas 20, Josafá estava completamente sem chão. Ele não sabia o que fazer. Isto porque 4 nações se levantaram contra a nação de Israel. E ele, como rei, o que ele iria fazer? Ele lembrou-se que a vitória é
dele. A vitória é de Deus. Deus é que dá a vitória ao seu povo. Por isso, eles começaram a orar e clamar e se lembrar do Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. E o que nós observamos nesse versículo que acabamos de ler é que eles não foram guerrear como deveriam ter feito, não. Eles pediram a direção de Deus e no instante eles começaram a cantar e entoar louvores. Ou seja, às vezes nós só precisamos cantar e entoar louvores a Deus. Porque nesse momento Deus trabalha por nós. Isso não é conversa nossa. Aqui foi o que aconteceu para o povo de Josafá. Eles começaram a cantar e entoar louvores e de repente o Senhor, eu vou repetir, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, de Seir. E isso porque quem deu a vitória para Josafá foi Deus. Isso é algo muito bom para nós. É por isso que nós vamos lá para o hino da harpa cristã, que diz, em vez de murmurardes, em vez de reclamardes, cante um hino de louvor a Deus, porque o louvor traz a vitória. Então, pare de ficar afrontado, pare de ficar com medo. Lembre-se, tem um Deus que guerreia por ti. E mais, eu digo para você, comece a louvar, comece a declarar vitória, porque tem vitória e tem guerra que somente Deus dá para nós. Em segundo ponto, nós vamos ver que o nosso Deus ainda faz milagres. Nós ainda vivemos milagres por causa dele. Nós ainda vivemos milagres por causa dele. Basta você observar lá em Lucas capítulo 1, no versículo 37, uma passagem que diz, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1 e no versículo 37, Deus ainda faz milagre. Em terceiro ponto e último ponto, nós vamos conquistar os céus por causa dele. Nós vamos conquistar os céus por causa de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Quem fez, quem teve essa visão? João, na ilha de Patmos. João, ele viu uma multidão incontável. O que essa multidão estava fazendo? Estavam diante do Deus, do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 7, versículo 9. Nós teremos a vitória maior, a vida eterna por causa do Senhor Jesus, por causa dele. Eu poderia até incrementar essa parte e falar, João no capítulo 14, 1, 2 e 3, que se diz para nós, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, assim como Deus deu a vitória de Davi em relação ao gigante Golias, assim como Deus deu vitória a Josafá e guerreou por ele, assim como Deus nos prova através dos evangelhos que para ele não há nada impossível, e como ele nos relembra que um dia nós estaremos com ele para todo sempre, onde não haverá mais choro. É só continuar lendo Apocalipse 7, onde não haverá mais lágrimas. Ele diz para nós, tudo é dele, tudo é ele, tudo é o Senhor, tudo é o Deus Todo-Poderoso, tudo é o Deus que dá vitória sem nós precisarmos guerrear, tudo é o Deus do impossível, tudo é o Deus que nos dá o céu de glória para nós. E para encerrar, eu quero que você relembre aquilo que Paulo fala, lá em Romanos capítulo 11, no versículo 36, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vou repetir para que você entenda. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11, no versículo 36. Só para você internalizar de uma vez por todas. Tudo é ele, a vitória em meia guerra. Tudo é ele, os milagres.
Tudo é Ele, o céu de glória. Medite nessas palavras e que o nosso Deus continue a te abençoar hoje e sempre.